Bom dia, meus irmãos. Vocês estão bem? Que coisa boa, né? É uma alegria muito grande poder estar aqui nessa manhã e partilhar da palavra de Deus. É sempre gratificante poder falar do amor de Jesus. É sempre honroso poder estar na casa de Deus. Acredito que um dos motivos que o salmista falou da alegria de estar na casa de Deus é justamente essa, pela questão, pelo quesito, pela importância e pelo entendimento de saber de fato que Deus se faz presente em nós. E o fato de estarmos juntos, isso nos leva a estarmos juntos de Deus, por conta da união que nós temos um com o outro e nos leva mais perto de Deus. E estar perto de Deus é estar em amor, é estar em harmonia, é estar em união. Independente das circunstâncias, dos problemas, tribulações, questionamentos, dúvidas, medos, anseios, mas Deus se faz presente em mim e em você. E isso é motivo de confiarmos em Deus, como a canção que foi cantada aqui. Confiarei em Ti, minha esperança está em Ti. O texto bíblico diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque Ele está comigo, Ele está conosco. E o interessante é entender e ver que Deus está conosco em todos os momentos. Não é apenas os momentos de alegria, nos momentos festivos, mas são em todos os momentos. E isso o faz Deus, porque simplesmente Ele é assim. A Bíblia diz também que a essência de Deus é o amor, ou seja, Ele é o próprio amor. O amor vem dEle. E isso reverbera em mim, em você, o amor de Cristo Jesus. E isso que nos faz sermos melhores, porque nós somos pessoas que viemos do pecado, mas Deus nos faz melhor. E essa temática do ano, que é movidos pela graça, e a temática do mês, que é movidos pela graça de crer, nos mostra que através do crer em Cristo Jesus, me faz melhor, me faz prosseguir, por isso movido, ou seja, ação, prática, continuidade, constância. A palavra crer, de fato, já me leva a isso, a movimento. É impossível crer sem fazer nada. Ou seja, implica já diretamente a ação. Quando eu falo que creio em Deus, ou quando eu falo que creio em algo ou em alguém, implicitamente está dizendo que eu estou me movimentando a fazer algo. E é isso que eu gostaria de conversar um pouquinho com você nessa manhã. Movidos pela graça de crer. O texto base é justamente Atos capítulo 16, o versículo 31, e você pode abrir a sua Bíblia. Mas antes de nós lermos o versículo 31, eu gostaria de estar colocando antes para vocês o contexto. Se você pega essa parte, essa divisão desse texto, dessa história, que começa a partir do versículo 16, e é disso que eu quero contar e falar com vocês. Até o versículo 34, nós iremos ler o 31, mas eu quero te dar o contexto do 16 ao 34. Quando você para olhar essa história, e que provavelmente muitos aqui a conhecem, a partir do versículo 16, nos mostra que este homem, que daqui a pouco nós vamos ler quem, e você já provavelmente já sabe, ele estava indo para um lugar de oração, ou seja, ele estava indo em busca de orar a Deus em um determinado lugar. Nesse caminho, durante esse trajeto, esse caminho, ele encontrou uma escrava. Paulo e Silas estavam caminhando, indo em um determinado lugar para orar, e eles encontram uma escrava, e essa escrava, ela tinha um espírito nela, que a palavra de Deus diz que ela predizia o futuro. Ou seja, essa escrava, ela era recompensada por conta desse espírito que tinha nela de predizer o futuro.
E aí, como ela era uma escrava, ela tinha então os seus donos, né? Ou o seu dono, eu não sei se era um ou mais de um. Mas aí, conforme o texto vai andando, vocês vão perceber o que vai acontecer. No versículo 17, mostra que esta mulher, que não cita o nome dela, ela seguia Paulo e Silas, e por onde eles andavam ali, naquele período, ela seguia ele, e ela começava a falar algumas coisas. Chamava a atenção, né? Ela queria chamar a atenção para ela. No versículo 18, acontece 2 pontos ali. O primeiro é, Paulo se aproxima daquela mulher, e ele chega diante dessa mulher, e ele fala, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. E aí, quando isso acontece, quando Paulo se aproxima dessa mulher, dessa escrava, que tinha então esse espírito de adivinhação, que predizia o futuro, o espírito então sai, porque a palavra dele foi em nome de Jesus. E aí, caminhando o texto, vem uma grande questão, uma treta, um grande problema. Por quê? Porque o que acontece? Como eu falei, essa mulher era uma escrava, e aí, o fato de Paulo ter orado e falado para aquele espírito sair, ser expulso dali, mexeu no bolso dos donos dela, digamos assim. Porque agora essa mulher que predizia o futuro, não faz mais isso. Porque o espírito que estava nela, não está mais, por conta do Espírito Santo de Deus, por conta de Jesus que a libertou. E agora, eles ficam desesperados e falam, como pode? Tiraram ali o meu ganha-pão, o meu dinheiro que eu ganhava através dessa mulher. E aí o versículo 19 diz que Paulo e Silas, eles são arrastados pelos donos dessa escrava. Eles não são convidados, eles não são chamados, mas eles são arrastados para a praça por conta daquilo que ele fez, de orar pelaquela mulher. E eles são levados então para a praça diante das autoridades, e diante de tudo isso, eles tiram a roupa de Paulo e Silas, eles tiram a roupa deles, e não apenas tiram a roupa, fazendo com que eles passem vergonha, uma humilhação, mas eles também são pegos, e eles começam a bater neles também. Você vai ver isso a partir do versículo 19. Então ele é humilhado diante de muitas pessoas, ele é exposto diante de muitas pessoas, e ele é açoitado. Não foi apenas um chamar de atenção, não foi apenas um tapinha, mas eles foram açoitados. Se você for pesquisar, olhar e ver até mesmo vídeos para ter uma noção maior, você vai perceber que o ser açoitado é uma coisa muito profunda. Não é simplesmente um bater ou algo que, sei lá, mais simples, mas é algo mais profundo. E além de tudo isso, eles são levados então para o cárcere, ou seja, para a prisão. E além de eles serem levados para o cárcere, para a prisão, eles ainda são presos em um tronco. E a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que eles estavam ainda no cárcere inferior. Ou seja, pensa aí na prisão. Clarice, você que já foi lá ver os carinhas legais lá. Imagina lá, a prisão, mas agora imagina algo pior ainda, porque o cárcere interior era pior do que esse normal, porque ali ainda chegava menos luz ainda, era pior. Imagina como que era aquela situação. E eles tinham sido expostos, apanharam, agora eles estão nesse lugar pior, ainda estão presos em um tronco. E aí eu quero ler com vocês a partir do versículo 25. Atos capítulo 16, a partir do versículo 25, que diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Olha só, diante de tudo que eu estou falando aqui, que eles passaram, humilhação, provavelmente as pessoas estavam zombando deles, bateram neles com força. Agora eles estão presos, e a palavra de Deus diz que eles estavam orando e cantando hinos a Deus. Versículo 26
De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados imediatamente. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Versículo 28, mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Presta atenção, versículo 31, eles responderam: creiam no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Continua, versículo 32, e pregaram a palavra de Deus e a ele e todos a sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Presta atenção, ele, o carcereiro e todos os seus. Por isso o versículo anterior fala: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e toda a sua casa. Versículo 34, então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito de haver crido em Deus. Paulo e Silas foram movidos pela graça de crer em Cristo Jesus, e por eles terem sido movidos pela graça de Deus, eles puderam ser exemplos e testemunha naquele lugar de conforto, não de tribulação, de questionamento. Talvez eles poderiam estar sem entender, mas por que, Deus, eu estou nesse lugar? Deus, eu estava pregando a Tua palavra. Deus, eu estava expulsando os demônios. Deus, eu estava fazendo coisas a respeito do Teu reino. Mas agora, esses mesmos homens que foram açoitados, trancados, estavam ali expostos diante da sociedade. Eles estavam movidos pela graça de Deus, eles estavam crendo em Cristo Jesus, e por conta da sua fé, por conta da sua ação, por conta dos seus atos, aquela família foi encontrada por Jesus, e aquela família foi transformada, por conta do amor de Cristo Jesus. O caos que eles estavam vivendo não os impediram de levar a palavra de Deus a eles. E a palavra de Deus diz isso que nós lemos aí, que é a temática do versículo 31. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa, ou de todos da sua casa. Mas é preciso movimento, é preciso crer. Por isso nós iniciamos o ano com essa temática, movidos pela graça de crer. Nós precisamos crer, independente de todos os quadros que estão sendo pintados para esse ano de 2021. A gente estava vindo para a igreja, né, Ramon? A gente estava conversando sobre a questão de faculdade. E aí, como que vai ser? Há uma incerteza. Não se sabe de fato como vai ser, se vai ser presencial, ou se vai ser semipresencial, se vai ser online. Há uma incerteza muito grande, mas diante da incerteza, Deus é a nossa certeza. Diante das turbulências, Deus é a nossa paz. Diante das dificuldades, Deus é o nosso auxílio. Ele é, simples assim. Se nós voltamos lá no Antigo Testamento, no Êxodo, quando Moisés chega diante de Deus, e Moisés pergunta: mas eu vou falar em nome de quem? E Deus fala para Moisés: diga que eu sou. Simples assim. Ele é. Ele faz, Ele transforma. Mas eu e você, nós, precisamos nos mover em fé, nos mover em crer em Cristo Jesus. Por isso, movidos pela graça de crer. Graça, nós sabemos que é o favor imerecido, e isso é dado por Deus. A palavra de Deus mesmo fala isso, é dom de Deus, é gratuito, é para mim, é para você. Por isso eu quero te falar, eu quero te conclamar e dizer: não apenas escute, isso eu falo para mim também, que nós não possamos apenas escutar esse tema e repeti-lo, mas viver ele em prática, né? Porque movidos, e esse ano todo nós vamos estar com essa temática,
Você vai receber ali o pão diário e na capa está lá escrito: movidos pela graça. Diante de tudo isso, eu me lembro de uma canção antiga, que ela fala algumas coisas bem interessantes para nós pensarmos. E eu gostaria de cantar um pedacinho dela. E eu quero te convidar para esse momento, você aproveitar para você refletir na sua vida, analisar aquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando, e tendo a certeza que, independente dos momentos, Cristo Jesus, Deus, o nosso Senhor Salvador, Ele está sempre de braços abertos para estar com você. E às vezes nós tornamos isso tão superficial, tão banal. É Deus te convidando, é Deus te mostrando, é Deus se abrindo a você. Reginaldo, vou usar seu violão. Você pegou o capotraste ali para mim? Está aqui, ó. Você conhece essa música, com certeza. Bom, pelo menos quase todos. E eu gostaria que você deixasse essas palavras entrarem no seu coração. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Esse Deus que faz você e eu nos movimentarmos pela graça de Deus, o Deus que nos ajuda a caminhar, o Deus que, independente dos nossos problemas, Ele está conosco. Mas como essa canção diz, é preciso pedir ajuda. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. É esse Deus que nos ajuda a carregar a cruz, é esse Deus que nos ensina, nos mostra e faz que nós
acreditamos, que nós confiamos, que nós vivemos em prol dele. E aí, diante de tudo isso, quando eu estava preparando essa mensagem, eu comecei a lembrar de algumas coisas de quando eu era bem pequeno, e de tudo que eu via, de tudo que eu estava vivenciando naquele momento. E eu me lembrei, e aí, bem tarde, né, umas quase meia-noite, eu cheguei no quarto da minha mãe e falei: mãe, onde está o meu cantor cristão? Essezinho aqui que está colado e tal. Era da época que eu era junior, sei lá, não sei, uns 10 anos de idade, tem bastante tempo. Eu me lembro que eu cantava, eu levava esse cantor cristão com a Bíblia, e eu cantava, e aí eu gostava de alguns hinos, e aí tem uns aqui marcados, e eu gostava, e eu ficava ali cantando, e prestando atenção na letra, sem mesmo entender muita coisa. Eu tinha, sei lá, 10 anos, ou até mesmo menos. E aí, por exemplo, eu via algumas canções e começava a cantar: a Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo Criador, e começava a cantar Santo, 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 e começava a cantar um monte de músicas, um monte de canções. E uma canção que eu queria que você se lembrasse é 301. Deixa eu abrir aqui no meu cantor, que diz assim: em Jesus confiar, sua lei observar. Ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar, tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. E aí vem o que eu quero que frise bem em você, na sua mente: crer e observar. Tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Ser movidos pela graça de crer é obedecer a Deus, é guardar o seu coração, é guardar a nossa mente, é guardar as nossas vidas. E geralmente nós citamos exemplos bíblicos, como eu citei aqui Paulo e Silas, mas além desses que nós temos na palavra de Deus, que são vários, e de fato nós temos que tê-los como exemplo, e a Bíblia precisa ser a nossa regra de fé e prática, mas eu quero citar alguns exemplos aqui também, que estão próximos de nós. Como eu falei, eu estava lembrando da minha infância, e desse fato eu queria lembrar o exemplo do meu pai, aquilo que ele representa para mim, aquilo que ele me ensinou. Eu me lembro quando bem novo, bem criança, com um monte de cabelo que eu tinha, coisa diferente agora, sem barba. Eu lembro do exemplo do meu pai, em sua conduta, no seu trabalho, na sua honestidade, ele ali trabalhando e também pregando a palavra de Deus, fazendo da própria vida um exemplo. Lembro do meu pai como uma pessoa de caráter, como nosso saudoso pastor Almir falava há anos atrás aqui, de caráter cosmofílico, uma conduta ilibada. E hoje eu percebo o meu pai, olho para ele e continuo vendo o mesmo homem, com o mesmo caráter, com a mesma hombridade, passando diversos problemas que acho que todos aqui o conhecem, que ele passa por uma doença, e diante de todas as circunstâncias, ele continua louvando a Deus. E eu falei aqui de Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam na prisão, e mesmo assim, eles adoravam a Deus. Tempos atrás, eu disse isso na programação da juventude. Tempos atrás, a doutora chamou a minha mãe e disse a seguinte notícia para ela: olha, seu marido está bem fraquinho, eu acho que ele não consegue aguentar até o Natal. Só que nós somos movidos pela graça de crer. E meu pai passou o Natal, passou o Ano Novo, já está acabando janeiro, nós fomos na praia, ele comprou um caiaque, nós andamos de caiaque com ele.
movidos pela graça de crer. Não é apenas falar. Falar é até fácil. Os políticos falam bem, e super bem, nem todos. Mas é preciso crer. E aí eu me lembro também do exemplo da minha mãe, que está aqui. Meu pai trabalhando, às vezes escala de 12 horas, de 24 horas, e chegava o domingo, ela pegava os três ali, as 3 crianças, íamos para o ponto de ônibus, esperávamos um ônibus, e para mim e para o meu irmão era a maior diversão, porque a gente ia em pé no ônibus fingindo que a gente estava surfando. E nós íamos para a igreja, né? Cedinho, acordávamos cedinhos para ir para a EBD, porque eles nos ensinaram assim, e não apenas ensinaram, mas nos levávamos. E depois do culto, que não, né, acabava 11 e pouca da manhã, ainda tinha um ensaio, porque minha mãe cantava e minha irmã cantava, e ficava eu e meu irmão lá, esperando. E depois nós fazíamos o quê? Pegávamos o ônibus e voltávamos para casa. Era lá na Igreja Batista Monte Sião, então lá no Alto Marins, voltávamos para o bairro Santa Helena ali, no PEN ali. E eu sempre via minha mãe nos levando, nos impulsionando a estar na presença de Deus, a viver de forma real, não de forma utópica, ou viver como Platão ensinou para muitos, o mundo das ideias. Não, mas viva a realidade. E aí eu percebo então também o exemplo do meu irmão, por exemplo, que hoje é pastor lá em Nilópolis, no estado do Rio de Janeiro, como administrador da igreja, e que faz um trabalho muito bom, excelente, onde eu vejo também a presença da fé na vida dele. Ele tem 2 filhos, e os 2 filhos ao nascer tiveram um problema lá, que eu não lembro o nome, mas eles, movidos pela graça de crer, confiaram, acreditaram em Deus, e os filhos estão super bem. E recentemente, minha irmã nos liga, chama todo mundo aí, a gente quer conversar. E minha irmã, ela é missionária lá na Indonésia, inclusive ela está assistindo ali. E aí o que acontece? Ela durante anos fez um tratamento para engravidar, muitos aqui conhecem essa história, tentando engravidar e nada. Ela teve endometriose, ela precisou retirar um ovário, né? Retirou um ovário, depois deu um cisto nela. Inclusive, os planos dela era, depois que voltasse para o Brasil, fazer uma cirurgia. Só que, ser movidos pela graça de crer, eu disse que é movimento, é continuidade. Ela adotou uma criança, chama Mateus, ele já esteve aqui, coisa linda. E aí, recentemente, ela teve a notícia que está grávida. Diante de todo esse quadro, 39 anos, endometriose, sem um ovário, com um cisto. E ainda mais, o doutor falou, mas não tem cisto nenhum aqui, tem uma criança. O caos se transformando em alegria, é o que Paulo e Silas viveram, e é o que você também vive, porque é a nossa realidade de muitas coisas. E hoje eu quero simplesmente com essas palavras dizer que nós precisamos ser movidos pelo Espírito Santo de Deus, pela graça de crer. Provérbios capítulo 22, versículo 6 diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e ela mesmo, com o passar dos anos, não se desviará deles. A palavra de Deus em todos os momentos nos ensina, nos mostra e nos diz que nós precisamos fazer. Mas talvez você possa estar pensando, poxa Davi, mas eu não tive essa criação. Poxa Davi, eu nem conheci os meus pais. Poxa Davi, cara, eu não tive essas influências. Mas nós temos o mesmo Deus. E a nossa família passa um montão de problema, bastante, dificuldades, um monte, assim como vocês.
Mas eu trouxe aqui exemplos que estão próximos de mim, e eu tenho certeza que se você pensar e analisar, você vai ter exemplos pertinhos de você, e você mesmo pode ser o exemplo. Por isso, continue, prossiga, seja movido pela graça de crer a cada dia, a cada instante, independente dos problemas, das dificuldades, das circunstâncias, independente de qualquer coisa. Deus nos chama a sermos movidos pela graça. Podemos ser movidos por muitas coisas, mas Jesus nos chama a sermos movidos pela graça de crer. Crer e observar tudo quanto mandar. Ó fiel, obedece ao que Cristo mandar. E no que eu li aqui do 301 do Cantor Cristão, faça isso, viva isso, experimente isso, sinta isso. E talvez alguém aqui ou ali na internet possa estar se perguntando: mas como posso ser movido pela graça de crer? A resposta já foi dada aqui. É crer e confiar em Cristo Jesus e viver em ação. Às vezes nos falta fé, às vezes nos falta amor, às vezes nós temos dúvidas, mas independente de tudo isso, nunca nos faltará Cristo Jesus. Nunca nos faltará a graça de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por boas obras, para que ninguém se glorie. Isso é dom de Deus, a graça. E você pode ter a graça na sua vida. E para terminar, eu tenho 2 convites para você. É um convite, não é uma imposição, como aconteceu com Paulo e Silas. É simplesmente um convite. E eu gostaria que, antes que eu faça esses 2 convites, que você fechasse seus olhos. Você em casa também feche seus olhos, por favor. E eu quero te fazer esse convite de forma bem simples. Para você que... O primeiro convite é para você que ainda não se entregou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É esse convite que eu tenho para você. Eu quero te dizer que você não precisa mudar antes de vir para Deus. Você precisa simplesmente vir a Deus, ir a Deus. O ladrão na cruz, um texto bíblico diz que ele foi salvo ali, diante de todas aquelas circunstâncias. Ele não teve tempo de voltar atrás e refazer a sua história, mas ele se entregou ali. E ele disse para Deus, para Jesus: lembra-te de mim, Jesus, quando entrares no paraíso. E Jesus respondeu para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É hoje. Mateus capítulo 11, versículo 28 diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Parte da capa de um livro do autor Max Lucado diz o seguinte: Deus o ama como você é, mas se recusa a deixá-lo desse jeito. Se você quer se entregar a Deus agora, seja aqui presencialmente ou online, eu te peço que você simplesmente levante a sua mão e, como um ato de falar para Deus: Deus, eu me entrego ao Senhor. Independente de tudo que eu já fiz, independente de quem eu sou, eu te entrego a minha vida, o meu coração como único e suficiente Salvador. E Deus, faça de mim a tua vontade. O passado para Deus, se você o entregou e pediu perdão a Deus, não importa mais. Nada. Lembra que eu citei aqui o exemplo de um ladrão que estava na cruz, e Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa resposta pode ser para você também hoje. Simples assim. Você que está na internet, você pode depois mandar uma mensagem para a secretaria, ou aí mesmo no chat, falar que você quer aceitar a Cristo Jesus. O meu segundo convite, amém, Deus abençoe a sua vida. O meu segundo convite é para você que entende que precisa crer ainda mais, porque o crer em Deus me leva a me mover ainda mais.
Por isso, se você entende que você precisa se mover ainda mais em prol do reino de Deus, eu também te convido a estender e levantar a sua mão, dizendo assim para Deus: Deus, nesse ano de 2020 eu quero me entregar ainda mais ao Senhor. Eu quero, amém, Deus abençoe a sua vida, amém, 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 Deus abençoe a sua vida, amém, amém, amém. Deus está vendo o seu ato, e é isso. Independente do quadro que foi pintado, independente de tudo, é Deus que faz. Santo Deus, Santo Espírito de Deus, nós oramos ao Senhor porque é em Ti que nós confiamos. A nossa esperança está em Ti. O nosso ardor está em Ti. Deus, o nosso coração é enganoso, às vezes passa por turbulência, assim como a nossa mente. Mas o Senhor é aquele que traz a paz, o conforto, a alegria, o amor. Ó Deus, obrigado. Obrigado porque nessa manhã nós podemos entender que precisamos ser movidos pela graça de crer. Deus, que esse ano nós possamos estarmos, ó Deus, imbuídos em fazer isso, em viver isso. Obrigado, Deus, por cada mão levantada. Obrigado por cada pessoa presente aqui, aqueles na internet. Jesus, o Senhor conhece o coração de cada um. Eu te peço, por favor, Jesus, cuide das nossas vidas. Carecemos do Senhor, precisamos de Ti. A Tua palavra é incrível e ela nos fala cada coisa que nos mostra que o Senhor é tão perto, porque o Senhor é de fato um Deus de perto, um Deus que abraça, um Deus que traz a paz que excede o entendimento. Obrigado, Jesus. Nós estamos nessa manhã aqui para Te louvar, porque só Tu és digno de louvores. Nós estamos aqui para Te glorificar e Te damos glória, Jesus, porque o Senhor é digno disso. Obrigado, Deus, por conta da Sua graça, nós estamos aqui. Obrigado, obrigado, obrigado. Nessa manhã, Jesus, eu quero Te dizer que eu Te amo e que sem o Senhor nós não somos nada, Deus. Obrigado porque o Senhor promove a fé nos nossos corações, Deus, porque é o Senhor quem faz. Eu te peço, Jesus, para aqueles que estão passando por dificuldades, quem sabe enlutados, enfermidades, eu clamo, Jesus, ó Espírito Santo de Deus, passeia nos corações, aqueles que não estão aqui, Jesus, toque neles também. Ó Espírito Santo, obrigado, obrigado pelo Teu cuidado, obrigado por nos ouvir, obrigado por nos atender. É assim, Jesus, que nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe essa manhã, Deus abençoe o seu domingo, que você possa ser movido pela graça de crer, amém?